Parar gravação. Botão. Tocar 2 vezes para ativar. Talkback desativado. Bem, pessoal, estamos aqui, né, outra vez, tentando fazer alguma coisa para não esquecer o aprendizado, né? Então, eu sou Edivando e vou com vocês até eu explicar o que pretendo fazer aqui hoje, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar as boas-vindas a mais estava com 27, a mais 3 pessoas que entraram aqui no nosso canal, né, para compartilhar as coisas que a gente posta com carinho, né? Então, vamos começar aqui a falar o que a gente veio fazer aqui, né? Desejando as boas-vindas às pessoas que vieram se inscrever aqui em nosso canal. Bem, esses dias eu estava procurando algumas coisas, né, algumas marcas, para saber se ainda existe, e acabei descobrindo que algumas delas já passaram de época, já não existem mais, né? Eu andei procurando sobre a colônia e perfumes Rexona, olha. Quando eu era pequeno existia muita colônia, muito perfume Rexona. Eu fui procurar e a Rexona tirou de linha, né? A Jessie era a Jessie Lever, tirou de linha. E agora não é mais Jessie Lever, agora é Unilever. E os produtos Jessie, né? Sabonete Jessie, shampoo, essas coisas assim, ela tirou de linha. Agora os shampoos que fazem é com outro nome, né? O sabão em barra também, sabão. Agora eles fazem sabão Omo, que sempre fazia, sabão Omo, Alan e muitos outros. Mas a colônia Rexona, o sabonete Jessie, já saiu de linha. Eu procurei saber também sobre os produtos Minerva, Minerva. Sabão em pó Minerva, né? Essas coisas assim. E, por incrível que pareça, a empresa Minerva foi adquirida pela Unilever, né? A antiga Jessie Lever. E essa Minerva agora faz parte da Unilever. Então, acabou-se os produtos Minerva, que antigamente tinha muito, sabão em pó Minerva, um bocado de acessórios, produtos de limpeza com o nome Minerva. Hoje ainda a Unilever, antiga Jessie, cuida de produtos de higiene, produtos de limpeza, um bocado de coisa, né? Que foi na Minerva, ela absorveu. Até o sabão Lux eu fui procurar se ainda tinha, né? E ainda existe, né? Ainda existe. Sabão Lux, olha, Lux Luxo, um bocado de coisa aí da Lux, a marca Lux ainda existe, né? Então, a gente vê que as pessoas descontinuam, né? Algumas coisas, não sei porquê, né? Mas acaba descontinuando. E andei procurando também sobre automóveis, né? Bicho, automóveis. Quem não lembra assim do Ford, daqueles Ford, caminhão Ford, 1950, né? Por aqui tinha muito quando eu era pequeno, né? Tinha muito. Hoje em dia ninguém vê, né? Ninguém vê mais esse tipo de caminhão, né? Então, são coisas que a gente vê que fizeram sucesso naquela época e depois, sem explicação, sumiu de linha. Aí andando pela Chevrolet, né? Quem não se lembra daqueles caminhão Chevrolet? Pô, dizia,
caminhão, o povo dizia Chevrolet Brasil, aqueles caminhão Chevrolet, caminhão grande, né? Para transporte de carga. Aqueles caminhão antigos que tinha a frente da D10, a frente dele é como se fosse a frente da D10, né? Da C10 também. O design todinho era dela, só que o caminhão era mais robusto, né? Quem não se lembra desse caminhão, né? Eu creio que esse pessoal mais jovem não lembra, né? Mas esse pessoal que tem 52 anos, que nem eu, né? 60, 70 anos, até 80 deve lembrar desses caminhões, né? Eu fui procurar saber e não existe mais, né? Quem não se lembra do Fusquinha, né? Fusquinha, o Fusquinha. O povo chamava de cururu, né? O Fusquinha, pai, Fusquinha. Era o xodó da galera nos anos 60, no finalzinho dos anos 60, 70 e 80. Né? Era o xodó do pessoal, era um Fusquinha, pai. Quem não sonhava ter um Fusquinha naquela época, né? Até eu sonhava em ter um Fusquinha em casa, mas acabei não tendo, né? E a vida é isso. O Fusquinha saiu de linha, né? O último a ser fabricado, não sei se foi em 96. Eu sei que foi na década de 90, saiu o último lançamento do Fusca. E até hoje o Fusca não está mais em linha. Tentaram voltar uma série nova, né? Chamada Bill Fusca, né? Bill Fusca, mas não passou do mito, né? Tem poucos exemplares do Bill Fusca por aqui, pelo Brasil, né? Esse carro, ele não surtia efeito. Talvez se voltasse o Fusquinha normal, né? Aquele Fusquinha antigo, o pessoal ia em cima, né? Foi Itamar Franco que pediu, né? Ele pediu um Fusquinha normal. Aí trouxeram de volta o Fusquinha normal e fizeram o Bill Fusca. Mas o Bill Fusca não emplacou. Andei pesquisando também sobre o carro Brasília, né? O carro Brasília foi aquele que ficou no lugar da TL, né? A variante TL, carro esportivo muito em voga nos anos 60, 70 e parte de 80, né? A TL saiu de linha e apareceu o carro Brasília, né? Era o mesmo estilo dela, só mudava porque era mais curto. O motor era na traseira, né? Embaixo da mala, o capô era embaixo da mala, do porta-mala. Não era atrás, por trás do banco por trás do banco traseiro, né? E o capô era ali, levantava a tampa ali e resolvia os problemas do motor. E as bagagens iam na frente, onde hoje é os capôs dos carros, né? O da Brasília era na frente, o porta-mala era na frente. Depois reformaram a Brasília, o porta-mala passou para trás e o motor foi para frente, né? E com o passar do tempo, a Brasília também saiu de linha, né? Até o Mamonas Assassino fez uma música falando na Brasília, mas a Brasília não voltou. Quem não lembra do carro rural, da Willys, Willys. Depois a Ford comprou a Willys, né? Aí ficou Ford Willys. Aí ela passou a fabricar a Rural, né? O Jeep, aquele Jeep Willys. Não é esse Jeep que tinha agora não, Renegade, Compass, sei das quantas. Não, era o Jeep Willys. O carro robusto, aguentava estrada de terra e era difícil atolar, né? O Jeep Willys era assim. Estamos falando da Rural. A Rural era um carro da Willys, um carro robusto. Agora tinha um porém, viu? Ela, quando atolava, descia. Ela era um pouco pesada, ela era densa. Quando ela atolava, ela descia. Para tirar bicho do atoleiro, dava um trabalho danado. Tinha que ser de enxada para cavar, para poder a Rural sair. É por isso que tem aquela música da Rural, né? Descer para empurrar, descer para cavar. Porque era assim, quando a Rural afundava, não tinha cristão que tirasse ela no braço. Tinha que ser na base da enxada, cavando um buraco para ela subir e sair, né? Tempo de inverno. Mas era um carro bom. Aguentava estrada de terra, aguentava trampo, servia para tudo, a Rural, né? Eu fui procurar saber se existia Rural nova no mercado, mas não tem, né? A Rural saiu de linha também. Eu acho que em 80, acho que 89, não foi 81, saiu a última
a última sede da Rural, né? Hoje poucas pessoas têm a Rural. Aqui em Surubim, eu sei de um cabo que tem, né? A Rural está lá equipada e o cabo não vende a ninguém, né? Só tinha 2 pessoas que tinham Rural aqui em Surubim depois que a Rural foi extinta. O já falecido doutor Ernesto, dentista, e o médico Carlos França. Esse aí tem a Rural e não vende a ninguém, tá lá. Ele até vai para todo canto com ela, até pro Recife. Bicho, a Rural era um carrinho bom, era robusto. Esse era um carro de responsa, viu? Só tinha um problema, quando atolava, o bicho pegava, viu? Mas era um carrinho robusto, aguentava tudo, né? Teve um camarada aí, né? Não é mito não, é verdade. Eu não vou dizer quem é, porque o cabo ainda está vivo. Ele vinha com a Rural, né? Ele vinha com a Rural e deparou com a Brits. Ele estava de sandália, né? Não podia dirigir de sandália, sem camisa, né? Aí a polícia meteu o pé atrás dele e ele com a Rural. Tome pé na Rural, entrou no beco, os cabos da polícia não entraram, né? O camburão deles era um veraneio. Ele entrou com a Rural e a veraneio da polícia não entrou. E ele meteu o pé, chegou em casa, escondeu a Rural, pronto. Ele não foi pego nessa blitz, né? Então, dá a entender que a Rural era um carro que aguentava tudo, porque entrou na estrada de terra, caminho de difícil acesso, e o pessoal da polícia teve medo de entrar com a veraneio, né? E a veraneio não é um carro ruim, não, é um carro robusto, aguenta tudo também. Mas eu acho que eles inexperientes na época, né? Aí não quis entrar com a veraneio no beco, porque a Rural entrou. E o camarada escapou da Rural, com a Ruralzinha dele. É um amigo meu, né? Amigo meu das antigas. Graças a Deus ainda está vivo e nativo. Está bem, assim, bem idoso, mas está vivo ainda, lúcido e nativo. Gente boa, gente da melhor qualidade. E a Rural só de linha, como eu disse, né? Só de linha. E hoje não existe mais. Tem alguns exemplares por aí que os cabas conservam como objeto de família, né? Agora vamos, tinha também a caminhonete da Willys, né? A picape, para serviço pesado, né? Carregar negócio de trabalho rural, tipo mexer com fazenda, carregar mudança. A picape era um carro mais robusto que a Willys tinha, para essas coisas. É tão tal que a danada não travava, né? As rodas dela não travavam de jeito nenhum, porque era carro já preparado para aquilo. Ela aguentava todo tipo de serviço, ela aguentava. Carregava animal para vender na feira, os cabas levavam, né? Aquelas vacas que o pessoal morria nas fazendas, os cabas levavam por matador clandestino. As picapes aguentavam levar a bicha, né? Porque levar uma vaca é muito peso para levar uma vaca, e os cabas levavam, né? Então, a picape era um carro que era um carro que servia para tudo, era um carro robusto, né? E eu fui procurar saber dessa picape Willys, e ela não existe mais, né? Aqui na Xanmaria mesmo tinha um camarada que tinha, esse eu posso falar o nome dele, que ele não fugiu de brisa nem nada, seu Chuguinha, ou seu Chubinho, né? Ele tinha uma, e ele botava ela para todo tipo de carga, e ela nunca travava, né? E ela saiu de linha. Hoje se vê poucas. Quem possui a bicha não vende por menos de 60 mil não, né? Porque são conservadas. Se vê muito nas exposições, né? De automóvel que tem, aparece picape, aparece o Jeep da Willys, né? Aparece um monte de carro. A Chevrolet tinha quem não se lembra da Veraneio, né? Eu falei ainda agorinha, a Veraneio que o pessoal usava muito como carro de polícia, viatura, né? E tinha aqueles que usavam como lotação, né? Tinha cabas que viajavam com ela para Recife, carregando pessoas para Recife, para os trabalhos, né? Que o pessoal assumia no Recife, trabalho de construção, né? Qualquer tipo de trabalho, o pessoal levava na Veraneio, né? Do domingo para a segunda, saía aquelas veraneias cheias para o Recife, para levar os passageiros, né? E tinha aqueles que iam para resolver negócio, também ia nesses carros.
O pessoal levava como lotação, né? E eram uns carros robustos, né? A Veraneio também era robusta. Eu não sei porque a polícia não acompanhou o camarada da Rural, né? Com a Veraneio. Porque a Veraneio, ela aguenta pé. E perder para uma Rural, acho que foi porque o cabo não quis mesmo empurrar o pé para acompanhar, né? Então, a Veraneio saiu de linha, né? O último lançamento dela, a última Veraneio que se tem notícia, ela está no Museu de Luiz Gonzaga, em Exu, né? Uma Veraneio luxo, até uma Veraneio azul, tá lá. Foi o último carro de Luiz Gonzaga, ele morreu com essa bicha. É o último lançamento que a gente sabe que se tem, né? Até o saudoso cantor Cazuza tinha uma, né? Para andar pelas partes que ninguém ia, né? Os caminhos robustos, Cazuza utilizava uma bicha dessa para andar também, para ir por esses lugares. Então, a Veraneio saiu de linha. Hoje se vê muito em carro de som, né? São os carros que não dão bronca, né? Os carros que são aguenta trampo, né? Porque aguentar aquela parafernália de som e não dá bronca, né? Porque tem carro que não aguenta não. A Kombi tem que botar maneirado, porque a Kombi ela não aguenta, né? E a Veraneio não, a Veraneio suporta. Então, ela saiu de linha, né? Como eu disse, ela saiu de linha. Hoje tem antigas, né? Para carro de som. Mas para carregar passageiro, ninguém vê mais não. E quem tem para sair com a família, ele guarda como se fosse parte da família, né? Guarda como se fosse parte da família e não vende a ninguém, né? Vai passando de geração em geração para filho, para neto, para bisneto, aí depois é que eles vendem, aí não tem mais nada a ver, né? Então é assim, quem tem Veraneio para carregar a família é assim. Ele não dispensa ela por nada, né? Não vende para ninguém. E a maioria está usando mais para carro de som, né? Um carro tão bom servindo de carro de som, né? É para servir de transporte ainda, porque Toyota está pouco, né? Uma Veraneio servia de transporte, era melhor. Podia até entrar no Recife, né? Então é isso, né? A Veraneio saiu de linha, né? Aí, se a gente for para a Toyota, né? A Toyota, essa que a gente vê muito Toyota, as Bandeirantes hoje. O Toyota Bandeirante era uma caminhonete, né? Caminhonete robusta, aguentava estrada de terra, subia ladeira, serra, o que botasse ela subia. Eu fui procurar saber notícias se ainda tinha caminhonete Bandeirante nova, né? E descobri que o último lançamento da bicha saiu em 2001, né? Saiu de linha também, um carro tão robusto, né? Um carro tão robusto, tirado de linha. Por que tirar de linha? Porque agora, com o inventário do capitalizador, né, os carros hoje em dia, todo ele tem, e a picape Bandeirante ela não tinha, né? Eles até tentaram instalar na picape ainda, um capitalizador, fizeram teste e tudo, mas não conseguiram, né? E fizeram os testes lá em São Bernardo do Campo, que era a fábrica da Toyota Bandeirante, da picape mesmo, fabricada era em São Paulo, né? Por isso Toyota Bandeirante. E não prestou para colocar o capitalizador e a Toyota saiu de linha. A gente vê muito Toyota Bandeirante aí carregando passageiro, né? Aí eu digo, por que isso acontece, né? Se a gente for analisar direitinho, esses Toyota aí que a gente vê carregando passageiro, que é feito fosse um Jeep, né? Uns tem 6 portas, outros tem 4. Aquilo ali era a picape Bandeirantes, né? Era a picape Bandeirantes. Aí o que a pessoa fazia? Pegava a carroceria dali, tirava, né? Desmontava a bicha todinha, tirava a cabine, né? A bolé, que nem o povo fala, tirava, ficava só aquela partezinha do chassi ali. Aí montava com a carroceria de um Jeep, como se fosse de um Jeep, né? As portas de couro como um Jeep, né? Coberta de couro, capota de couro, só a parte de vidro na frente, né? Ali é o Bandeirantes, a picape Bandeirantes desmontada para virar Toyota, né? Para carregar passageiro. E
hoje não tem mais, né? Aí o pessoal pergunta, tem Toyota novo? Tem, mas só que é novo de longada, né? O pessoal alonga, derruba, mata a picape e transforma num Toyota. Mas Toyota fabricado novo, do ano, não existe mais não, né? Acabou-se. Já não tem mais. O que tem é o que eu falei aí agora, né? E eram uns carros tão robustos. E às vezes as empresas acham melhor descontinuar do que remodelar, né? Eu acho que com medo de gastar. Ou então, para o pessoal procurar mais carro novo, né? Então é por esse dado que a gente vê. Na Chevrolet, tinha uma linhagem de carro muito boa, né? A Chevrolet tinha. Na época, quando eu era criança, tinha uma linhagem de carro muito boa. Tinha o Chevette, tinha o Opala, a Caravan, né? A Marajó, o Monza. Tudo carro que aguenta estrada de terra, carro robusto, né? A Caravan, o cara podia botar a Caravan para ir, por exemplo, vamos supor, né? Naquele tempo, na época quando eu era pequeno, tinha as estradas eram de terra. Lá para ir para casinha, quando chovia, o cabo ia a pulso. Podia soltar uma Caravan ali, e a Caravan ia sozinha, e não atolava não, era difícil. Saber que uma Caravan atolou, era difícil. Por quê? Porque era um carro de tração, né? A tração dela tinha atrás e tinha na frente. Era duas trações e não atolava de jeito nenhum, nem a pau. E a bicha andava. Quem andava era a Caravan. E eu procurei saber por onde anda a Caravan e acabou-se. A última Caravan que se tinha notícia, quem tinha era meu tio. Não sei se ainda tem. Até era uma Caravan Commodore, uma Caravan boa danada. Raçuda. Quem era raçuda era ela. Para carregar portão de ferro em cima, grade, era com ela mesmo, né? Porque era um carro que aguentava tudo, a Caravan. O Opala também é a mesma coisa, né? O Opala era um carro robusto. Aguentava estrada de terra, lama, não atolava não. Era difícil saber que tinha Opala atolado. E o Opala, por incrível que pareça, também saiu de linha, né? É aquela coisa. Eles preferem descontinuar do que remodelar e adiantar para frente, como a S10 está vivendo até hoje, né? E o Chevette? O Chevette era um carro, um carro mais para a família, né? Era um carro, não era carro esportivo, era um carro só para a família andar. E o Chevette era um carro, ele era roceiro, né? O Chevette era roceiro, mas era um carro robusto, aguentava tampo também, né? Chevette, se o cara botasse um Chevette para carregar hoje em dia, aquela tulha de roupa que os fabricantes, os donos de fábrica carregam, o Chevette aguentava tranquilo. Porque o Chevette era carro, era que nem o povo fala, carro jumento, carro de aguentar tampo, né? O Chevette com certeza levava. E o Chevette, só de linha. O último Chevette que se tem notícia saiu em 96, o último Chevette, né? De lá para cá não se fabrica mais Chevette. Então, a gente vê por aí, né, como é as coisas, né? As empresas às vezes são que nem eu, né? São cegas, porque não tem visão de futuro. Porque ao invés de ficar fabricando carro caro, né, para o pessoal pobre não poder comprar, poderia dar continuidade ao Chevette, né? Deixar baratear o custo do Chevette e fazia os outros carros para a sociedade clássica, classe alta, média, sei lá de que, das quantas andar, né? E o Chevette para a classe baixa, né? Aqueles que têm seu trabalhinho na construção, né? Comprar o seu Chevette para andar, né, com a sua família. O Opala também, né, que eu estava falando dele ainda agora, antes de entrar no Chevette, e era um carro muito bom, né, para transporte, para táxi, para transporte de família, né? Era um carro duro que aguentava tudo.
também sal de linha, né? Porque, segundo eles, ele estava obsoleto, né? Aí colocaram na vaga o cadete. Olha, o cadete. Cadete era um carro também possante. Tentaram fazer para substituir o Opala, o carro possante, coisa e tal, né? Aguentava tudo. Mas o cadete também não ficou, né? O cadete foi embora, acabou-se também. Ele não continuou a produção desse carro. E o Opala e o cadete, eles tinham o design de um carro que era muito usado antigamente, chamada Opel. Opel. O que é Opel? Opel é um carro alemão, né? Um carro de marca alemã, que ele tinha o design todinho do Opala, era da Chevrolet, que a Chevrolet também tem ramificações pela Alemanha, e esse Opel era sucesso lá, né? Era um carro robusto para as estradas de terra na Alemanha também. Então, fizeram esse modelo para cá, para o Brasil, já com o nome Opala. E de onde vem esse nome Opala? Opala era uma pedra, né? Uma pedra preciosa, que o pessoal falava muito na época do Império, né? Opala. E essa Opala era uma pedra preciosa, né? Muitas pessoas, muitos garimpeiros saíam para procurar essa pedra porque dava muito dinheiro, né? Então, o Opala ele foi dar por causa dessa pedra, o nome por causa dessa pedra. E ele já veio para ficar no lugar do Impala, né? O Impala era um carro que tinha na época dos anos 30, 40, 50 e 60 foi descontinuado. Então o Opala chegou para o lugar do Impala, né? Era da Chevrolet também. E esse Opala ele foi embora. O último Opala que eu sei que se tem notícia é de 91, 98, 97. 97 ainda se tem Opala desse mesmo ano, mas já saiu de linha. Porque segundo a Chevrolet, era uma produção que estava dando muito custo e era obsoleta. Coisa que eu discordo totalmente, porque era um carro que aguentava tudo, né? Poderia se modernizar ele e ele ficava por aí há mais tempo, né? Como a S10, né? Por exemplo. A Chevrolet também tinha o Monza, né? O Monza, ele chegou para ficar no lugar do Chevette, né? Do Marajó. O Chevette, ele deu lugar para Marajó. Fez a linhagem do Chevette. Era o Chevette, tinha o Chevette Marajó, né? Que era a continuidade do Chevette, né? Só mudava só o nome. Chevette Marajó. Chevette hatch, que era o Chevette, ele tinha quase o formato de uma berlina. A mala dele não era deitada, era uma mala em pé, né? Como a mala da Caravan, do Gol, né? Desses carros modernos. Era a mala do Chevette hatch. Era Chevette também, só que mudava a nomenclatura, né? Chevette hatch, Chevette Marajó, Chevette Monza, né? Tudo carro robusto. E com o tempo saiu de linha, né? O último que se tem notícia, quem tem é um tio da minha esposa, né? Tem um Marajó. É o único que se tem notícia que tem é ele, né? Que a gente sabe. E quem tem, com certeza, cuida, conserva bem, né? E não vende a ninguém também, o Marajó. E o Monza do mesmo jeito. Também tinha uns carros, né? Na Ford tinha uns carros até robustos, né? Agora atolava que era beleza, né? Tinha o Corcel. Pense no carro bom, era o Corcel, né? Ele só não aguentava muito o pé, mas na estrada de terra o bicho andava. Não arrastava, né? Era um carro que não arrastava, não batia, aquele negócio chucalhando dentro, não batia, né? Tanto o Corcel 1 quanto o Corcel 2 era carro desse tipo, eles não batiam não.
e eram uns carros que aguentavam na estrada de terra. Só não aguentava pé. Né? Pé ele não aguentava não, mas na estrada de terra, o cara andando normal, ele ia. Por que ele não aguentava pé? Porque o motor já era um motor 1000. E eu não entendia disso, né? Eu pensava que era porque o carro era fraco, mas não, é o motor que é ruim. Motor 1000. Motor 1000 ele não anda de jeito nenhum. Não corre, né? Se correr muito, se o cara empurrar o pé, ele esquenta muito e bate. Então é isso. O Corcel era um carro muito bom, né? Fizeram o Corcel 1. Teve a linhagem do Corcel 1, a linhagem muito boa, o Corcel 1 um carro bom. Dizem, quem tem esse Corcel, quem tinha, que era um amigo meu das antigas. Ele ainda está vivo, na ativa. Né? Mas ele trabalha, quando ele está bem equilibrado, ele começa a beber e perde tudo. Né? Ele disse que ele tinha um Corcel 1, ele disse que era o Corcel 1 era melhor do que o 2 ainda. Né? E o Corcel 1 foi descontinuado. Né? Aí criaram o Corcel 2. Né? Na década de 80 tinha muito Corcel 2 por aqui. Até Divan Mateus tinha um. Né? Amigo meu das antigas, tinha um também. E esse Corcel 2 era um carro bom também. Da mesma coisa do Corcel 1, não aguentava pé. Mas andava que era uma beleza na estrada de terra, de buraco, não tinha pantinho nenhum. Nem arrastava. Né? Saiu de linha. Aí tinha também o Ford Belina. Não é? O Ford Belina era parecido com a Caravan. Tinha um jeito de uma Caravan, só que era diferente. A linhagem dele. A mala larga cabia até uma pessoa sentada dentro. Ou 3, dependendo do contexto. E ele aguentava andar na estrada de terra, né? Também não arrastava. E era um carro que era feito para tudo, né? Então, tal que tinha um amigo meu, né? Seu Chumbinha, ou seu Chumbinho, ele tinha uma também. E ele levava tudo nela, até capim, ele botava dentro da Belina e a danada trazia e não bufava, né? Então você vê que naquela época tinha carro robusto, né? E a Belina, ela saiu de linha também. Era para competir com a Caravan. Eu não sei quem ganhou das duas, mas só sei que ambas saíram de linha. Aí vamos lá. Na Volkswagen também tinha aqueles Gol. O primeiro Gol que foi lançado, né? Disse que veio para substituir o Fusca. Ei, quase que eu gaguejava aqui. Tinha o motor do Fusca, né? A força do Fusca, né? Assim, tinha a força do Fusca, a extração dele era como a do Fusca, mas não era Fusca, né? Era o Gol. E era um carro, ele era até quadrado, era diferente do Fusca, era quadrado. E era um carro que era os primeiros, estou falando dos primeiros Gol, não esses outros quadradinhos que tinha antes de aparecer esses aqui. Era o primeiro Gol que saiu, né? Estou tossindo aqui, mas não é corona, não é nada não, viu? É a garganta que não está dando. Esse primeiro Gol que saiu, ele tinha tudo do Fusca, né? Menos o capu e a lataria. Mas tudo era do Fusca, né? E o danado andava, né? Ninguém via dizer que um Gol desse atolava. E depois, aí foram remodelando, né? O Gol quadradinho foram remodelando, até que ficou o motor próprio para o carro mesmo, para Gol, né? E mesmo assim continuou sendo robusto. Um Gol é um carrinho robusto, o quadradinho. E passou um tempo e ele saiu de linha. Foi substituído por um Gol redondo, o pessoal chama Gol Bola. O Gol Bola já era um carro mais fraco, ele é mais ronceiro, né? Motor 1000, né? O carro não aguenta pé, mas era muito consumido na época, né? Diz que era carro popular, né? O Gol Bola. Depois aí começou geração 1, 2, 3, 4, 5, 6 e não sei se está seguindo mal ou se parou de fabricar. Eu sei que
Hoje em dia a gente vê poucos Gols desse antigo, né? E vê muito novo ainda. Mas eu não sei se fabrica. Se chegou a geração 11, 12, 13, não sei. Eu sei que tem boatos por aí que já parou de fabricar. Carece de fontes, né? Eu digo carece de fonte porque não se tem certeza. E quando não se tem certeza, é bom a gente não afirmar. Então, aí apareceu esses gols nessas gerações mais para frente, mais modernas, e o gol bola e o quadradinho foram embora, né? Houve um tempo que também apareceu a Paraty, né? A Paraty era um carro mais largo da Volkswagen, era um carro que servia para tudo também. Carregar feira, servia para táxi, né? Até hoje em dia, esses cabos aqui tem fabrico. Se tivesse uma Paraty, enchesse a bicha de roupa, ela ia embora e não bufava não, porque o motor dela era 1.8, né? Eram uns carros bons, eu não posso dizer carro regular porque era um carro bom, era um carro puro. E também não arrastava não, não enjeitava parada não, a Paraty. Era quadradinha, as primeiras Paratis. Eu lembro que até a minha tia tinha uma. Depois o meu primo bateu com ela não quis mais comprar carro mais não. A Paraty quadradinha passou um tempo, depois foi descontinuada e apareceu uma Paraty bola, redonda que nem o Gol bola. Só que a exemplo do Gol bola, que o Gol bola ficou, quando apareceu o Gol bola ele era mais fraco, a Paraty ela conservou o mesmo estilo da quadradinha, né? A mesma força, a mesma robustez e aguentava a tampa. Mas depois a Paraty saiu de linha. E a Volkswagen também tinha um carro para carregar passageiro. Era Kombi, né? Lá em São Paulo o pessoal chama de perua. Mas por aqui é Kombi mesmo. As primeiras Kombi que apareceram, né? Era com motor de Fusca. Também era motor 600, né? Do Fusca. Tinha a potência do Fusca. A força do Fusca. E a tração do Fusca. Era maneira, era. Mas tinha tudo do Fusca, né? E não atolava não. Porque o Fusca é difícil o Fusca atolar, a Kombi também não atolava não. As primeiras Kombi que apareceu não atolava não. Não se tinha notícia de Kombi antiga atolada não. E não dava bronca, né? Não dava bronca não. Aí depois foram remodelando a Kombi, né? Foram remodelando a Kombi. Aí botaram um motor sem ser o motor AA, que era o motor do Fusca. Já botaram um motor AA, tiraram o motor AA, botaram outro motor, parecido com o do Fusca, mas tinha um som diferente. Não era mais AA, que nem era do Fusca. O motor dela é na traseira, né? E ela não tinha a mala na frente, a parte da frente que fazia de mala, né? Ela não tinha. Era retangular, né? Que nem fosse o quê? A frente do ônibus. E ela carregava passageiro. E tinha muitos que usavam para fazer viatura policial também. E a Kombi é um carro que, assim, aguenta pé, né? Depois o pessoal foram remodelando, né? Fabricando novos motores para colocar na Kombi, novos designs. E depois apareceu a Kombi com motor de Fox, né? 1.8. Era motor 600, depois passou a 1.8. Aí pronto, aí era que tinha pé. E a bicha não aguentava, todo tipo de estrada. Não tinha essa não. Mesmo ela sendo maneira, mas ela aguentava todo tipo de estrada. E não bufava também não. Eu digo porque a gente foi para Gravatar, numa Kombi, e a gente foi para o Cumaru. Hoje não tinha aquela pista ainda não, né, em Cumaru. E a estrada lá era muito ruim, tinha muito buraco, né?
E a Kombi, ela não bufava não, ela ia direto, né? Ela aguentou o tempo todinho, né? E quem ia na parte traseira é que se ferrava mesmo, porque ia levando lapada, né? Mas a Kombi não chiou não. Então era um carro muito robusto a Kombi. E eu fiquei sabendo que em 2012 foi descontinuada a produção da Kombi, né? E eu não sei quem está no lugar dela. A Volks também teve um carro, eu não cheguei a pegar nesse bicho, né? Além da TL, que era TL, Fusca, da Volkswagen, Brasília, ela inventou um carro chamado Logos. Logos. Logos vem do latim, diálogo. Logos, diálogo. Aqui é diálogo, só que diálogo vem do latim, Logos. A Volkswagen inventou o Logos. Disse que era quem tinha um carro desse, dizia que era um carro bom, raçudo. E essa Logos, ela foi descontinuada logo, né? Logos foi descontinuada logo, passou pouco tempo. E muita gente perdeu esse carro, essa obra-prima que a Volkswagen fez, mas por cegueira deixou acabar. Então, a gente vê por aí que esses carros que apareceram, que aguentam pé, né? Esses carros raçudo, né? Não existe mais, né? Quem tem não vende, e se vender é caro. A Fiat, né? A italiana Fiat, ela tinha um Fiatzinho, um carro da marca Fiat, um carro 47. Era um carro também, ele era raçudo, ele aguentava tudo, né? Era um carro que não abria mão de estrada de terra, pedra, buraco. Ele andava por tudo. E não arrastava e nem dava bronca. Passou um monte de tempo, depois foi descontinuado. Aí apareceu o Uno, né? O Uno, que é um carro, ele continuou sendo como o 47, só que mais espaçoso e continuou sendo raçudo. Agora o motor foi mudando. Começou a aparecer o motor 1000, aí botaram uns Fiat Uno com motor 1000, né? É fraco, mas o Fiat ainda aguentava tampa. E depois continuaram o Fiat Uno e foi fabricar, apareceu mais, né? Apareceu o Tempra, o Elba, o Premium, né? Apareceu o Mob e todos eles descontinuados. E o Uno ficando, né? O Uno ficando, porque eu creio que ela percebeu que o Uno ele tinha mais saída e o Uno foi ficando, né? Agora, um tempo desse pra cá, carece de fonte. Eu ouvi dizer que o Uno não se fabrica mais. Carece de fonte. Isso aí não tem fonte certa, não. A gente sabe que não tem fonte certa. Então, carece de fonte. E então a gente vê que, assim, essas coisas antigas, né? Como diz Belchior, na música que a Regina gravou, o novo sempre vem. E se a gente for criticar porque o melhor era o velho, a gente é que nem os pais da gente, né? Mas o que é verdade tem que ser dito, né? O que é verdade tem que ser dito, porque esses carros mais antigos aguentavam tampa. Esses de hoje não aguentam. Por exemplo, esses carros agora. Se pegar um camarada de sangue no olho, né? Andando na rua agitado, e ver um carro desse e der um murro, ele amassa o carro, pô. A lataria do carro é sensível, né? Por aí já se vê como é a coisa. Os cabas, ao invés de fazer as coisas para fortalecer mais, para ficar à prova de bala, enfraquece o material, né? Por exemplo, vamos lá, fugindo um pouco do assunto. Por que Ayrton Senna morreu? Né? Por quê? Alguém pode perguntar, por que foi que fugiu do assunto? Né? Aí eu posso explicar agora. Não, eu não fugi do assunto. O que eu vou falar aqui tem tudo a ver com o que eu estou falando, com o que eu estava falando antes. Por quê? Porque, assim, nas últimas semanas da Ayrton Senna, daqui a um dia eu pretendo falar de Senna, né? Eu pretendo falar sobre ele.
para deixar no YouTube guardado aqui as minhas lembranças que eu tinha com Ayrton Senna, sem conhecer Ayrton Senna. Ele fazia queixa que o volume o volante do carro estava pesado, né? Pesado. Era o carro da Williams. A Williams, não sei, era o carro melhor do mundo, porra. O carro melhor do mundo. E quando contratou o piloto, botou um carro ruim, né? Aí pronto, aí chega no ponto que eu queria que chega no ponto igual a esse assunto que eu estava falando. Por quê? Eu acabei de dizer agorinha que os cabas estão fabricando carros novos e mais fracos, né? O que foi que aconteceu com o carro de Ayrton Senna? Né? Tava com o volante pesado, né? A coluna de direção não andava bem, era dura. Sabe queixo duro, né? Toyota queixo duro. Aqueles primeiros Toyota que apareceu, era queixo duro. Para o caminho rolar, dava um trabalho danado. Meu jeito era o carro da Ayrton Senna, pô. A Williams tinha o melhor carro do mundo. E contrata um piloto e bota um carro ruim daquele para ele pilotar. Né? Como é que o cara vai render pilotando um carro ruim? Né? Aí vai como diz meu amigo Valdemir, né? Filho do meu amigo Narciso. É a mesma coisa de você fazer uma casa com cimento ruim. O que é que vai acontecer com ela? Com o tempo? Ela vai cair, porra. Então, a Ayrton Senna reclamou, se prontificaram a ajeitar, e o que fizeram? Serraram a coluna de direção e soldaram. Soldaram e com a camada de solda fina, né? E essa camada rachou, né? Tá na autópsia para quem quiser ver. A camada rachou. Carece de fonte porque eu não estou com a fonte aqui no momento. Mas isso aí foi declarado na autópsia e no processo que condenou o cabo da Itália, o cabo engenheiro, que esse camarada nunca foi preso, porque o crime já tinha prescrevido. Na Itália prescreve com 7 anos. Aqui demora mais um pouco. E a coluna rachou, né? E não examinaram o carro antes de Senna correr, né? E Senna correu com o carro ruim, né? Ele até então, até naquele domingo fatídico lá, né? Ele não tinha pontuado ainda, pô. E Schumacher já estava na frente dele com 20 pontos, né? Que milagre o cara pode fazer com um carro ruim, né? O cara é profeta, por acaso? Aí vamos lá. O carro estava com a direção rachada, a coluna rachada, tinha sido soldada, serrada, para aumentar o espaço do volante, porque Senna disse que estava batendo com o braço no lado esquerdo do carro, né? O cockpit será que estava apertado, e serraram para diminuir o espaço, né? Serraram e soldaram, mas não soldaram direito, soldaram fino. E na corrida, o que aconteceu? A direção quebrou, né? Quando ele foi rolar para dar a curva, a direção quebrou, o carro não enrolou, foi reto, bateu no muro e Senna morreu, né? Então tá aí. O que eu disse ainda agora sobre carro fraco tá aí. Senna foi só a ponta do iceberg, né? Senna foi só a ponta do iceberg. Porque ao invés de a pessoa descontinuar uma coisa para fazer outra melhor, descontinua para fazer uma coisa fraca, né? De péssima qualidade, né? O cara gastou muito dinheiro para contratar a Senna, e quando contratou, botou na mão dele um carro que não presta, né? Uma dessas ele deve estar se mexendo no túmulo pelo que eu estou falando, mas isso é verdade, pô. Isso é verdade, pô. Eu vou até citar um exemplozinho aqui, né? É uma suposição. E eu vou me colocar nessa suposição que eu não sou santo, não, né? Veja bem. Eu compro um carro, né? Não, alguém
Digo, vou presentear tu com um carro. Né? Aí me dá um carro. Na primeira viagem que eu fizer, o carro quebra. Né? E aí? Ele me deu um carro bom? Não. Me deu um carro ruim. E não me avisou nada que esse carro era ruim. Né? Para que eu pudesse consertar. Então, do mesmo jeito tá aí, pô. Tá aí, do mesmo jeito tá aí. Senna pegou o carro ruim e ele não avisou a Senna que o carro estava ruim. Né? Então, foi isso que aconteceu com o Senna. Ele pegou um carro ruim, um piloto bom que era, Senna, pegou um carro ruim, e esse carro ruim tirou a vida dele, né? É a mesma coisa. A mesma coisa de você ser vaqueiro e montar no cavalo ruim. Ele vai derrubar você na primeira volta, né? É a mesma coisa, pô. Então é isso. Por isso que eu fugi do assunto, para mostrar um exemplo, né? O que acontece, né? Por exemplo, vou citar outra aqui para a gente continuar e depois encerrar. Antigamente existia uma marca de ferramenta chamada Bosch. Ainda existe. Olha, eu estou lembrando aqui, eu falo propaganda, eu falo coisas, propaganda não, eu não faço propaganda de ninguém. Eu falo as marcas, mas não como tipo de propaganda, e sim como tipo de recordações ou para citar exemplos. Nada de propaganda, eu não trabalho com isso. Esse canal é um canal gratuito. Eu posso abrir o chat para criança, posso permitir os comerciais no YouTube, mas não é canal pago, é gratuito. Então não vivo de propaganda de seu ninguém, como dizem os mais antigos. Por exemplo, tem uma marca chamada Bosch. Bosch é a tampa. Bosch e a Tramontina são as marcas mais tampa que existem no Brasil. Né? É furadeira, ferro, um bocado de coisa que elas fazem por aí. E são coisas de qualidade, pô. Aí aparecem as imitações. O povo diz, esse é da Bosch, esse é da Tramontina, esse é do Mundial. Aí quando vamos utilizar, ela esquenta e quebra. E aí? Isso é realmente Mundial? Isso é realmente Bosch? Isso de fato é Tramontina? Não, não é. Porque a Tramontina quebra, mas demora. A Bosch quebra, mas demora. Né? A Mundial quebra, mas demora. Até uma marca chamada Faé quebra, mas demora. Valita quebra, mas demora. Arno também, a mesma coisa, quebra, mas demora. Agora, as imitações não. Quebra e não presta mais, né? Aí o povo diz, vai culpar o Paraguai. Isso é do Paraguai. Quebra e não presta mais. Já botou o Paraguai lá embaixo. Então não é do Paraguai, né? O camarada faz no quintal de casa, bota uma etiqueta qualquer e sai vendendo, pô. Né? Então é por esse lado que eu vejo. A mesma coisa é os carros. As empresas fabricam, só que fabrica, a montadora monta com material fraco. Né? Se aparecer um cabo na rua meio doido, meio doido não, meio agitado das ideias, arretado, vai dar um murro, amassa o carro. E aí? Poxa, isso é carro? Aí o povo diz, carro não, carroça. Pia. Nem a carroça é digna de ser chamada de carro. De carro, nem de ser comparado com um carro daquele, porque a carroça aguenta trampo, né? Então é por esse lado que eu vejo, né? As marcas que passaram e que foram embora rápido, né? Esse aí é quem não se lembra diferente, quem não se lembra especial, quem não se lembra, assim, mais explicativo, quem não se lembra mais... quem não se lembra, que gosta de dar exemplos, né? Desse tipo eu nunca fiz, não.
Então, esse Quem Não Se Lembra aqui foi diferente dos outros. Esse é o Quem Não Se Lembra, 1º de 2026, né? Então é aquela coisa. A gente vai encerrar os trabalhos, né? Eu vou abrir o chat, né? Ver se eu consigo abrir o chat para que os seguidores possam comentar, né? Vou dizer que é conteúdo, vou dizer que não é conteúdo para criança, para o pessoal comentar, para ver aqui, para ver se pode fazer isso ou não, né? Porque o meu canal é um canal gratuito e a gente quer chegar ao o número maior de pessoas possíveis, né? Porque eu quero fazer uma live aqui. Eu já tenho 30 anos de estrada cantando, né? De forma amadora, né? Eu quero mostrar o trabalho e quero fazer uma coisa para se estender. Então eu vou abrir esse chat agora, né? Nessa postagem aqui eu vou abrir para que vocês possam ouvir e comentar, né? Se for alguém de longe, dizer de onde está falando, né? Se for alguém de perto também, para a gente interagindo e mostrar o trabalho, né? O que a gente tem de melhor, né? Porque assim, caso eu morra amanhã, vai ficar muita coisa guardada, muita coisa exposta no YouTube para que as pessoas lembrem, né? Dos fatos que passaram, que marcou, né? Alguma coisa. E a gente quer deixar, né? Quer deixar, se não um legado, mas muita coisa para ser ensinada, né? Muita coisa para que as pessoas não esqueçam, né? Então foi para isso que eu criei o canal em 2020, na pandemia, que eu estava agitado, eu estava com medo, muito medo. Eu criei esse canal para isso, porque eu não estava podendo sair de casa e eu sou um cabra que gosta de andar, de brincar, de cantar, conversar, ver gente, sentir o cheiro das pessoas e não estava podendo fazer isso. Então eu criei esse canal para me aproximar das pessoas sem sair de casa na época. E gostei da ideia e acabei ficando, né? Não descontinuei o canal e, se Deus quiser, não vou descontinuá-lo. Vou deixá-lo assim como está, né? Gratuito. Mas vou começar a abrir o chat também, ver se o YouTube permite. Se ele não permitir, eu volto a fazer o mesmo trabalho que eu fazia, com conteúdo só para criança, né? E a gente vai, assim... Eu tava sentindo que eu estava excluindo muita gente quando eu fazia só conteúdo para criança, né? Porque ninguém podia comentar, né? Hoje eu vou tentar abrir o chat para que vocês possam comentar, né? E a gente vê o que pode fazer mais, né? Porque a gente tem coisa para fazer, né? A gente vai tentar ver o que a gente pode fazer agora para continuar o trabalho, beleza? E assim, como eu digo sempre, né? Como eu digo sempre. De que adianta a gente ficar de braços abertos, de braços cruzados, se o Salvador do mundo morreu de braços abertos para nos salvar, né? Quem somos nós para fazer isso? Então, é isso que a gente vai tentar fazer, né? Câmera desativado. Flash. Então, nós vamos encerrar nossos trabalhos prometendo voltar em breve, né? Se Deus quiser, a gente tá de volta aí. Eu não tenho certeza de quando, né? Talvez nas férias, mas a gente volta aí, beleza? É como eu digo sempre. Eu vou repetir a frase de novo, que eu liguei o talkback agora para desligar a gravação. De que adianta a gente cruzar os braços se o Salvador do mundo morreu de braços abertos para nos salvar, né? Quem somos nós para fazer isso? Tchau.
Tempo de gravação. Parar gravação. Botão. Tempo de gravação, 59 minutos e parar gravação.